Seguinte, vou mudar de assunto. Vamos. Mas o Flamengo segue na pauta. Eu ainda tô meio Tá de olho no Bidon? Como é que é? É o que os colegas não conta de prático informação. espontâneo. Então, mas aí eu quero... Breno Bidon. Opa, Então, só que daí eu te pergunto. bom jogador. Eu te pergunto, quando o Flamengo olha um jogador de outro time brasileiro, a torcida adversária lamenta, que ela fala, já era. Se os caras vierem para comprar, eles compram. E aí, Breno Bidon? Depende. O Flamengo está interessado no Bidon para reforçar o seu elenco ou agora o Flamengo pensa sempre no 2 em 1? Reforçar o elenco e enfraquecer a Mas concorrente? eu acho que dois em um. isso está muito claro que é uma política, né? O Flamengo colocou no radar o Caio Jorge, Então, o Flamengo colocou no radar o Marcos Antônio, coloca no radar o Breno Bidon. É aquela história assim, quem está bem, quem está em alta? E aí? Tem muita gente do Palmeiras em alta, talvez seja mais difícil tirar do Palmeiras. Olha, mas tem gente do Corinthians em alta. Lá eu posso ir oferecer alguma coisa. A propaganda fala o seguinte, quer pagar quanto? O Flamengo já chega assim. Mas o Flamengo hoje tem essa Ah, condição. pé na porta. Sim. O Flamengo hoje é quase que o predador do mercado brasileiro. É o Bayern? Eu acho que talvez a gente precise esperar uns anos. Porque a gente também teve esse debate de Bayern alguns anos atrás, e o Flamengo passou 23, 24, sabe, na água ali. 25 foi muito bem. E aí é uma manutenção de treinador, é uma projeção de aumento ainda, né, maior de receita. A gente está falando de quase 2 bi, passando de 2 bi. Caminha tudo para você conjugar trabalho com poderio financeiro. Aí você pode falar que é o Bayern, mas aí eu acho que o Flamengo também ele quase sempre ele nos mostra que a gente pode ter um pouco de cautela, porque a gente se tropeça ali nas próprias pernas, aí tem o Felipe Luiz, que demora para renovar, então fica perto ali de uma coisa, de um desgaste, mas agora a coisa voltou para o trilho, acho que dá um pouquinho, para esperar um pouquinho de tempo para falar em ser o Bayern do Brasil. Agora o Breno Bidon é isso, é parte dessa política. Está em destaque, está em evidência, tem uma condição de oferecer algo melhor ao Corinthians, ao jogador do que o Corinthians, e tem condição de fazer esse pagamento, o Breno Bidon termina a temporada em alta. Aquele lance dele na final contra o Vasco, a atuação dele na partida da volta no Maracanã, o jogo do título, coloca ele em evidência. Eu acho que dá um salto ali de um grande talento que já vinha despontando. Sempre se falou muito do potencial do Breno Bidon. Talvez faltasse esse carimbo de um cara que pode decidir num jogo grande. Ele dá um salto ali que eu acho que o Flamengo também olhou, como muita gente olhou. E o Flamengo hoje ele tem um poder ali de, assim como um time médio da Europa, talvez, virar e falar, eu quero esse jogador. Eu acho que é mais um... É um potencial que de entra mercado nesse radar. Sim. Vai te entregar dentro de campo, pode te entregar uma revenda daqui a um tempo, e é aquela história que o Bab e o Felipe Luiz falam, né? O Flamengo quer ter 2 times. Um time dele já é muito melhor que os outros. O Flamengo quer ter 2 times muito melhor do que os outros. Acho que o Breno Bidon entraria nesse pacote aí. Você vai ter quase 2 jogadores de altíssimo nível por posição. Agora, o Corinthians não é o Pedrinho BH. Como assim? O que você quer dizer com isso? O Pedrinho BH ele tem condição de virar e falar, eu não quero, Tô 30 fora. milhões de dinheiro, só vendo por 50. O Corinthians, talvez em algum momento, ele se mostre um pouco mais vulnerável para uma investida do Flamengo. O Flamengo hoje, é o que eu falei, é o predador. Ele vai na Gulosão. caça... Como é que é? Gulosão. Você gosta, né? Não, é que o jeito que você está falando aí... Delicious. Não, Falei vai predador, chegar, vai você tomar que conta, gosta eu de entendi, gulosão. Não, é que realmente, no Cruzeiro... É a lei do mercado. Você Como é chega que é? lá no seu bairro, num bairro nobre da Oferta cidade e que você demanda. mora, Já foi mais. É a lei do mercado. Aí você chega lá, tem uma baita casa. Só que nessa baita casa, mora um cara lá, mora uma família, uma moça lá, que ela tá bem de vida, não tá preocupada em vender a casa. Quer vender a Você casa. vai ter que gastar um pouquinho mais de saliva e de Aí se dinheiro. você vai procurar um imóvel que o Aí pessoal você quer vai vender. pra rua do lado. E aí? Tá um amigo lá, com E aí? dívida, vendendo o almoço para pagar a janta, com as calças caindo. Eita. Então, ele tem um imóvel. Então, ele pode vender, ele tá querendo vender aquilo e fazer um dinheiro desesperadamente. A negociação é mais fácil, porque você tem dinheiro no bolso. Você é o Rafael Prates. Você é o dono do pedaço. Tem que ver aí, Eu acho que nesse caso, talvez o Flamengo possa dar um bote de uma maneira um pouco mais, não fácil, mas ter menos trabalho do que, por exemplo, no caso do Caio Jorge, que ele não conseguiu. E aí, o que vocês acham dessa Eu história tenho uma toda do tese, eu Bidon e concordo Flamengo? com o Prats sobre o Flamengo ser Corinthians. gulosão, Como é que só é? que eu acho que ele tem um foco Epa. nos meninos, Óbvio. nos garotos. Tem condição de rever. Inclusive, é uma nova política do Flamengo. O Flamengo contratou vários jogadores de destaque, Sim. alguns com mais de 30 anos, estabeleceu jogadores isso. veteranos, jogadores consagrados. É uma diferença em relação ao Palmeiras do Abel. Sim. O Abel sempre tenta rejuvenescer o Palmeiras, manter um Palmeiras ali com um jogo intenso, com caras mais jovens. Aí eu tava vendo aqui, Vitão, zagueiro do Inter, 25 anos. Brazão, goleiro do Santos, 25 anos. Para goleiro é muito jovem. Acho que Tem é que bom deixar o pagar. Brasil Né? onde tá. Caio Jorge, 23 anos. Breno Bidon,
20 anos. São jogadores Então, que assim, rendem esportivamente e têm potencial de revenda. Exatamente. O Flamengo está buscando jogadores de até 25 anos. É o que o mercado está dizendo. O Flamengo está tentando contratar jogadores que desfalcariam outros concorrentes aqui do Brasil e teriam poder de revenda. Durante muito tempo, clubes portugueses, o Porto fazia muito bem isso, contratava jogador aqui jovem e revendia na Europa. Às vezes o Ajax, o PSV na Holanda... Casemiro foi um caso, né? Então, o Flamengo, para mim, agora, ele tem uma lógica de mercado. Eu tenho dinheiro pra caramba, então eu vou comprar jogadores jovens, destaques jovens dos times brasileiros, e aí, além de eu me reforçar e enfraquecer o rival, eu ainda posso lucrar com isso com uma revenda. Então, para mim, é uma lógica. O Flamengo, diferentemente de anos anteriores, não vai pegar trintão, não vai pegar jogador cobra consagrado ali, os De La Cruz da vida, Jorginho, Saúl, esses caras. Assim, o foco agora é de dominação completa do mercado sul-americano, com jogadores jovens que podem dar dinheiro para o Flamengo. E eu acho que tem uma questão de característica do próprio treinador também, né? Um jogo de intensidade, de que você exige ali quase 70, 80 jogos na temporada, você precisa de jogadores que te entreguem uma condição que jogadores de um pouco mais de idade já não entregariam. Então, acho que está tudo atrelado. Mas é isso, assim, o Flamengo deu o recado de que tem o dinheiro. Os clubes que estão mais organizados, eles dão o recado que se não der o que eles acham que vale, não vai vender. Outros clubes que talvez precisem de dinheiro, talvez vejam como uma boa opção abrir mão. Você está citando um que tem um horizonte razoavelmente positivo, mas vamos pegar Bidon e o Maicon com a história do Galo, por exemplo, que é outra coisa. Tudo bem que aí não é igual, mas vamos focar no Bidon. É o cara olhar e falar assim, não, eu gosto, eu sou grato, Corinthians, ganhamos. Não, jogo num mas, pô, o Fabinho Soldado, que os jogadores gostavam, sai. A coisa Bidon, não sei se Bidon, vai... O Bidon tem muita coisa envolvida, porque o Bidon acho também é uma condução de carreira, porque aí entra uma decisão às vezes de staff, de jogador, de família. Será que ele quer esse primeiro movimento de mercado para o Brasil? Se ele já quer para a Europa, se o empresário sinaliza que tem para a Europa, tem para cá para o Brasil, é uma opção dele de vida, de carreira, não. Pô, eu quero ir para o Flamengo, porque já ouviu o jogador falar, não, estou indo para o Flamengo porque eu quero ganhar tudo, quero disputar título, É delicado também isso. Então, acho que entra muito mais nesse papo. O Maicon é muito mais um contrato mais longo. Sim. Uma outra etapa de carreira. Mas isso tudo entra no balaio e, para mim, vai dialogar tudo com a vulnerabilidade de Santos e Corinthians, por exemplo, nesses momentos. Acho até que o Corinthians, nesse caso, comparando com o Brasão, que a Nath trouxe, ele está até um pouco mais vulnerável. Um pouco mais vulnerável do ponto de vista de o que você oferece hoje, para além do que o Bidon já viveu, que é ser formado ali, identificação, o ambiente, a torcida, os títulos que você buscou. Tá, e o passo além para esse menino de muito potencial? O que você falou, ele lê, ele sabe, ele entende onde ele pode chegar. O empresário fala com ele todo dia. Claro. Isso não tem como hoje a gente controlar. Eu acho que não tem nenhuma notícia pior para um clube do que saber que um jogador de valor seu recebeu assédio do Flamengo, por exemplo. Poderia ser do Palmeiras. O assunto Caio Jorge vem sendo notícia há quase um mês, né, no Brasil, porque seria o maior interesse do Flamengo, né, para o ataque, o Caio Jorge, e o Cruzeiro não estaria disposto em negociá-lo por menos de 50 milhões de euros. O Flamengo fez uma proposta de 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, pelo Caio Jorge. Mesmo assim, o Cruzeiro não aceitou. Eu trouxe a informação aqui ontem de que eu soube que o Felipe Luiz falou com o Caio Jorge por telefone. Felipe Luiz teria até dito que queria ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo e que o Caio Jorge ficou mexido, sim, com toda a situação. Tá? O Caio Jorge ficou mexido com a situação. E isso de pessoas próximas ao Caio Jorge. Mexeu com ele. Ele chegou a pensar em negociar com o Cruzeiro. De fontes minhas, do Flamengo não tem nada encerrado. Mas o Cruzeiro confirma que encerrou as negociações, Mauro César Pereira. Você acha que tem um outro nome? Você acha que pode ser cortina de fumaça ou não? E se você acha que o valor estava muito exagerado, pagar 24 milhões de euros mais o Cebolinha pelo Caio Jorge, Mauro. O valor, já falei, exagerado. Eu acho que do ponto de vista do negócio, o Cruzeiro perdeu uma ótima oportunidade, porque o jogador não vale isso tudo, mas também entendo que o clube não quer perder o jogador, teria que arrumar outro, né? E aí tem que gastar esse dinheiro ou mais, eu não sei. Então é uma escolha aceitável do Cruzeiro, já que ele não precisa do dinheiro, o seu dono está bancando tudo.
Eu falo do ponto de vista da gestão. Se você pensar negócio, mercado, a proposta foi maluca. Eu acho demais, até muito, muito, que o Flamengo ofereceu. Foi uma tentativa de demonstrar força. Há quem acredite que seja uma tentativa de inflacionar o mercado para dificultar os rivais. Enfim, não sei exatamente qual a estratégia do Flamengo nisso aí. Eu sei que a proposta é real, não foi uma cortina de fumaça. Se o Cruzeiro fala assim, o negócio estaria fechado a essa altura. Essa questão aí de ir para a FIFA e tudo, isso é uma bobagem, porque todo mundo procura todo mundo. O Cruzeiro também procura jogador do Flamengo, já procurou, já contratou, não tem problema nenhum. Até bom que o dirigente cruzeirense encerra essa questão, que isso é um papo até meio pueril, né? Bobagem, isso é bobagem. Todo mundo procura. O Fabrício Bruno estava lá no Flamengo, o Cruzeiro foi buscar, acertou com o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, que estava em fim de contrato e não renovou, já está apresentado pelo Cruzeiro, já foi apresentado. O Cruzeiro está negociando com o Gerson tem contato com o Zente. E está o pai do Gerson, que é o Gerson, né? Falando pelo Gerson, se reuniu com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Então o Zente vai entrar na FIFA contra o Cruzeiro? Né? Mesma coisa, gente, tudo igual, isso é do jogo, faz parte, isso é uma bobagem, criancice isso aí, essa discussão. Então, acho que foi importante esse pronunciamento lá na ESPN, né, do dirigente cruzeirense, acabando com essa questão. A proposta real, pelo jeito, não vai mais dar em nada. Eu nunca vou dizer que, não, já acabou, porque sabe lá, amanhã mudam de ideia, né? Mas, a priori, esse negócio não vai adiante. O Flamengo tem que ter outros nomes. Se não tiver outros nomes, o Boto não pode ser o dirigente. Ele tem que ter vários nomes, não é um. E, detalhe, a escolha não é só do Felipe Luiz, é do Flamengo. O Felipe também gosta do jogador. Mas a escolha é do Flamengo, não é só do técnico, não. Tá?